Olá pessoal, meu nome é João Paulo, eu sou professor de música e bem-vindo ao desmembramento musical sobre análises número 7, parte 2 dessa análise dessa All the Things You Are. Bom, como eu falei anteriormente, parece estar meio ambíguo aqui se é um Sol menor com sétima, aqui, se é o relativo, ou se é o Si bemol maior com sétima, porque vejam bem, aqui nós temos dois acordes alterados agindo cromaticamente aqui, né, fazendo essa relação de sub 5, e aqui um quinto grau alterado indo para esse primeiro. Bom, podemos nos deter que esse quinto grau alterado indo para um primeiro poderia ser até um Sol menor com sétima maior aqui no caso. Mas vamos dar a sequência, né? Então nós temos Sol menor com sétima, que na verdade se fosse Dó aqui, seria o quarto grau menor desse cara aqui. Beleza. E quarto grau menor, então, ok, tranquilo. Aí nós temos esse Fá com sétima, que ele na verdade é o quinto do Si bemol maior com sétima. Então eu acredito que justamente por causa da aparição desse dominante aqui, acho que todo o movimento, inclusive do relativo, está indo para esse Si bemol maior com sétima, ok? Bom, mas vamos analisar antes de escrever qualquer coisa. Aí tem esse Mi bemol maior, Si, Do, Ré, Mi, que seria, né, o quarto grau maior, ok? Aí Lá com sétima e tem esse quinto grau aqui, preparando esse Ré maior com sétima, que aqui seria um 5-1 de uma outra tonalidade, né? Estaria na tonalidade de Si bemol. E aí nós teríamos esse quarto menor aqui, ó. Aliás, é isso mesmo, quarto menor aqui. Aí teria esse quarto menor aqui. Aí depois teria o sexto. Aí esse... Aí ó, 5-1 aqui, ele está preparando esse Fá maior, que na verdade está substituindo o Fá dominante aqui do Si bemol, né? Olha que interessante aqui, ó. Aí depois ele vai para Si bemol, né? Primeiro, aí depois esse Si menor com sétima e quinta bemol aqui, poderia ser até visto como um lock, um segundo grau da menor harmônica. Aqui está fazendo um 2-5-1 para cá, olha que interessante. Então 2-5-1 desse Lá maior aqui, que não está dentro da tonalidade de Si bemol. Aí depois tem esse Fá sustenido, com quinta aumentada, que é dominante, aí esse Fá sustenido aqui, seria o quinto grau desse menor aqui. Nossa, tem várias modulações tonais aqui, várias cadências emprestadas, né? Aí que faria aqui, nós teríamos um 2-5-1 aqui. Aqui primeiro preparou com um acorde meio diminuto e aqui preparou com um acorde menor. Aí depois nós temos tem esse distanciamento aqui, aí, que ele só seja uma relação cromática descendente aqui, aí temos de novo esse diminuto, e aí com 5 e preparando esse Fá sustenido com sétima maior. Que na verdade, não, ia falar besteira, mas aqui está preparando esse Fá maior com sétima maior, aí depois temos aqui ó, um 5-1 aqui, do Sol menor, e aí aqui nós temos 2-5-1 preparando de novo o Si bemol, né?
Depois eu vou colocar as análises, eu vou escrever. Aí depois, ó, de novo, ó, aquela história, 2, 5 e 1 aqui, ó. Então, aí depois aqui eu tenho um lá com, né, dois acordes dominantes, né? Um é diminuto, quer dizer, um é meio diminuto e um é dominante, que vai para esse sol com sétima aqui. Esse sol menor com sétima. Então nós temos, sexto grau, menor com sétimo. Aí nós temos aqui segundo grau, menor com sétimo. Ah, esqueci daqui. Bom, Mi bemol com sétimo. Nós temos um quarto grau aqui dominante, né? Um quarto grau dominante. Sétimo sustenido. Nona sustenido. Aí aqui nós temos um quinto grau. Não, quinto grau não, perdão. Aqui nós temos... Isso mesmo, aqui temos um terceiro. Desculpa. Nós temos um terceiro grau dominante. Ok? Aí não, é 6, 2, aí nós temos o 5 e 1 aqui. Então temos uma cadência com sétima, né, maior. Então aqui nós temos uma cadência perfeita aqui. De 2, 5, 1 aqui, tá? Então nós temos uma cadência perfeita. 2, 5 e 1. Aí aqui acontecem já as modulações tonais aqui. Já acontecem as modulações tonais, porque ah não, ainda não. Aí aqui ainda. Ah não, ainda aqui é o quarto grau, o sétimo maior. Engraçado, aqui ele trabalha aqui, ó, um 2, 5, 1. Aqui é um 2, 5, 1, só que é com a 4. Aqui é o sétimo grau dominante, né? E aqui é o terceiro grau maior. É um terceiro grau maior aqui. Mas depois vamos explicar essas modulações, que aí fica melhor. Aí, nossa, que interessante. Aí nós temos aqui o terceiro grau mesmo da tonalidade, né? Nós temos o terceiro grau. Depois eu tenho que explicar essas cadências. Com sétima, aí depois nós temos esse Sol, que é o sexto grau mesmo. Sol, que é o sexto grau. Aí nós temos esse Dó com sétimo aqui, que seria um 2 dominante. Ok? Mas é cheio de... E aqui nós temos
Um quinto grau com sétima maior, ó. Com sétima maior. Ai, ai. Aí aqui, primeiro grau mesmo. E aqui, primeiro grau sustenido, que é cromático, né? Então, primeiro grau sustenido menor que um sétimo. E quinta bemol, não vai dar para escrever, é muito difícil. Aí depois nós temos esse Mi com sétimo, que na verdade seria um quarto grau aumentado, Si bemol. E aí nós temos esse Lá, Lá com sétimo, que seria um sétimo grau maior, 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 um sétimo. Aí depois nós temos esse Fá sustenido aqui, é um acorde que poderia se considerar interlúdio acórdico aqui. Ele não aparece mais em situação alguma, inclusive eu acho que ele é um divisor de águas aqui, na verdade, e ele é mesmo, né? Então, esse Fá sustenido aqui, nós temos esse quinto grau, desculpa, esse quinto grau sustenido aqui, tá? Aí você sabe, né? Com sétima e com, né, um quinto grau aumentado. E depois temos esse com sétimo, que na verdade é um primeiro sustenido menor. Menor com sétima. Aí tem esse Mi com sétima aqui, que na verdade seria o quarto grau aumentado de novo, né? Um quarto grau aumentado dominante. Quarto grau aumentado dominante. Aí nós temos esse Lá menor aqui, que é o sétimo grau. Sétimo com sétima maior. Sexto sustenido, né? Sexto grau sustenido. Sexto grau sustenido, meio diminuto. Aí nós temos esse Dó sustenido, que seria um segundo grau aumentado. Segundo aumentado dominante. Em relação ao Si, tá tudo. Né? Aí depois tem esse Fá sustenido aqui, que seria o quinto sustenido. Nossa Senhora. Aí depois a gente vai falar sobre as cadências e tudo mais, tal. Aí tem esse Ré com sétima, né, que seria assim, ordem natural mesmo, porém o acorde ele deveria ser menor, né, que o acorde da tonalidade está aqui. Na verdade, esse acorde aqui é uma outra situação, depois eu falo. Então não precisa nem esperar a próxima falar, não. Vamos aqui, ó. Está preparando o sexto grau aqui da tonalidade. Então nós temos esse Ré com sétima. Aqui então nós temos um terceiro grau dominante aqui, tá? Terceiro dominante. E aí nós temos o sexto.
Segundo grau mesmo, menor. Aqui, sem maiores delongas, né? Não analisei todas as cadências, mas aqui, ó, tranquilo. 251, cadência perfeita aqui, ó, de novo, ó, cadência perfeita, aqui, ó, pum, cadência perfeita, tá? Aí esse Mi bemol, que é o quarto grau, tá? Depois eu falo sobre esse movimento de tônica em quarto grau, tônica subdominante. Lá bemol, tá vendo? Ó? Lá bemol seria um sétimo grau. Sétimo grau. Bemol. Aí depois tem esse Ré menor com sétimo mesmo. Si bemol do Ré. Terceiro menor da tonalidade. E aí tem esse Dó sustenido aqui, que na verdade seria um segundo aumentado. Segundo aumentado diminuto, hein? Segundo sustenido. Oh, beleza de sustenido. Segundo sustenido diminuto. Aí nós temos esse segundo menor mesmo. Segundo menor com sétima. Aí, aqui é de novo 251. 251. Ok? 251, cadência perfeita, né? Agora vamos ver todos os movimentos cadenciais, tá? Todos. Lá com o sétimo, seria o sétimo meio diminuto, que inclusive ele apareceu em outras situações. E Ré com sétima, que na verdade seria um terceiro menor, mas aqui é um terceiro dominante. Bom, então vamos lá, né? Então aqui nós estamos preparando, vamos lá, vamos analisar tudo. Então aqui, do Sol para o Dó, né? Sol, Dó. Então nós temos um movimento aqui de subdominância aqui, né? Então nós temos um movimento de 4 graus aqui. Então nós temos um distanciamento de 2 tons e meio aqui, que compreende uma quarta justa aqui, né? Então o Dó é a quarta justa desse cara, e esse aqui seria um plagal, um movimento plagal, 5-1, se fosse o reverso, né? Nós podemos pensar assim, né? Aqui, ó, partindo daqui. Aqui é isso aí, ó. Fez esse movimento. Quinto, aqui é o quinto, tá? Tem todas essas considerações, mas aqui é o quinto grau. Aqui é o quinto do sexto, beleza? Aqui é o quinto do sexto menor. Ok? Aqui é o quinto do sexto menor. E aqui é o sexto, surgiu esse sexto. E aí aqui ele colocou aqui tem uma falsa relação de movimento plagal, plagal invertido. Não sei como pensar. Ou então movimento de subdominante mesmo, de distanciamento de tônica para quarto grau, como se fosse isso, né? Mas aí depois ele pega o segundo grau dele aqui, ó, e faz a cadência perfeita, bum, bum, bum. Aí aqui, ó, Si, Do, Ré, Mi, tá vendo? Ó, de tônica
para subdominante, tá vendo? Ou plagal invertido, né? Então aqui surgiu esse cara, beleza. Aí aqui ele faz, deixa eu ver. Aqui ele pega e ele faz o que aqui? Porque aqui se fosse 2, 5, 1 mesmo, seria Mi, né? Mi, não Mi bemol. Então aqui seria um... Aqui temos uma cadência autêntica aqui, digamos assim. Cadência autêntica, porque é um quinto, tá? Indo para esse terceiro maior aqui. Ok? Agora, da onde surgiu esse cara aqui? Bom, ele pode ter surgido daqueles campo harmônico octatônico, onde temos 4 dominantes e 4 diminutos. E está aqui numa relação de meio tom aqui com esse cara aqui, ó. Em relação a esse aqui, ele está com uma relação de meio tom aqui. E Mi bemol, vamos lá, Mi bemol, Lá, Mi, Fá, Sol, Lá. Pô, aqui seria uma quarta aumentada aqui, né, se fosse isso. Então não tem relação alguma. Então aqui ele preparou este acorde, que não está nessa tonalidade, porque se tivesse nessa tonalidade ele seria um acorde menor. E aí surgiu esse acorde aqui para fazer esse movimento aqui, ó, maior, menor aqui, né? Se você pensar, Lá, Si, Do, Ré, olha só que interessante, Lá, Si, Do, Ré. Se você pensar assim, poderíamos pensar até em um subdominante, que todo subdominante ele é de quarto grau, ele é maior. Se eu pensar assim, ó, tá? Apesar que o subdominante daqui ele também seria menor, que já aqui já é um acorde dominante, aí ele vem emprestado mesmo, ele vem emprestado e ele fez essa descendência cromática do terceiro e do sétimo grau, e surgiu esse Ré menor com sétima. Né? Que esse Ré menor com sétima, na verdade, é o terceiro desse aqui mesmo. Que é o terceiro. E aí depois ele fez 3, 6. Ré, Mi, não. 2, 5. Nossa, uma cadência... Como é que é a cadência interrompida? Não, cadência deceptiva. Ó. Um 2 menor, um 5 menor e um 1. Então aqui é um falso cadencial. Aqui tem uma cadência deceptiva. Né? Um movimento falso perfeito, podemos falar. Porque nós temos esse 2, 5, que veio esse dominante aqui. E aí sim, aqui esse sexto grau aqui fez a função de preparar esse quinto grau maior aqui. Isso surgiu a partir daqui, dessa ideia. Então ele pegou o sexto grau aqui e tomou como se fosse o primeiro. Então esse aqui é o 2. Esse também é o 2 menor. Tá, ele é o 2 menor. Ele é o 2 menor do quinto. Ok? Aliás, ele é o 2 menor do quinto maior, né? Em relação a esse cara aqui. Então aqui nós temos um 2 do quinto maior. No sétimo maior. Aí nós temos um quinto mesmo. Aqui é um 2.
dominante, tá? Porque isso na primeira análise, né? Aí aqui é um quinto mesmo, indo para essa tonalidade aqui. E aí quem tomou partido foi esta tonalidade. Mas vamos analisar aqui, ó. Vamos ver. Fá, né? Fá. Aqui pensou em uma falsa cadência autêntica aqui, né? Aqui nós temos esse movimento de autêntico mesmo, né? De cadência autêntica, que prepara esse cara aqui, né? O Fá seria o quinto desse aqui. Aí surgiu esse. Aí surgiu novamente o da tonalidade aqui. Aí nós temos um cromatismo aqui, ó, surgiu um cromático aqui, um embrionário aqui não dá para pensar em muita coisa, porque, por exemplo, o Si, na verdade, tudo aqui está distante aqui, né? Menos esse com sétima coincide aqui, mas aqui seria uma tônica, né? Eu falei sustenido com bemol. E o 2 nesse caso aqui é da menor harmônica, tá? O 2 da menor melódica, ele é menor mesmo. A característica dele é uma sexta, né? E o da menor harmônica é esse aqui mesmo, com sétima e quinta bemol. Então esse acorde ele surgiu da menor harmônica. Fez esse movimento cromático aqui, de falso cromatismo, né? Porque é Si, Si mesmo, bemol, Si. Aí nós temos aqui 2, 5 preparando esse Lá aqui. Ok? Aí temos esse 2, 5 preparando Lá. Então aqui é um 2, 5, 1, também é uma cadência perfeita aqui, ó. Preparando aqui. Ah, mas na verdade ele precisava preparar, ele é um acorde da menor harmônica, ele precisava preparar um acorde menor. Beleza, tranquilo. Mas aqui surgiu apenas isso, ó. Aqui é um 2 da menor harmônica, aqui é um dominante mesmo da diatônica e aqui é um da diatônica, só isso. Então, em vez de ser um 2, um Si menor com sétima, sem quinta bemol, um Si menor com sétima e da menor harmônica, não tem problema algum. Para preparar esse aqui, preparou esse acorde aqui, que na verdade é um sétimo grau maior da tonalidade de Si bemol. Aí depois nós temos esse Fá sustenido sétimo, quinta aumentada, que ele é um acorde aumentado, inclusive eu acho que ele... Quinta aumentada, poderia pensar em mixolídio, 6 bemol, ou mixolídio quinta aumentada, aí esse daqui seria o 5, esse daqui é o quinto preparando esse Si menor. Aqui é o quinto preparando esse Si menor. Agora vamos ver aqui, esse Lá menor até o Fá. Então, desse Lá menor até o Fá, olha só como as coisas são, né? Lá menor ao Fá sustenido. Ah, pronto, aqui temos um antirrelativo surgindo aqui, um movimento de antirrelativo que surgiu esse cara aqui, ó, né? Porque todo antirrelativo ele é uma terça menor ascendente ou descendente. Aí ele surgiu nesse movimento antirrelativo esse Fá sustenido com quinta aumentada, que por fim vai preparar, ele é o quinto do primeiro menor com sétimo, tá? É o que eu sempre falo nos meus vídeos de análise, se alguém tiver algum adendo, apesar das minúcias, pode fazer, não tem problema algum. Vamos lá. Aí nós temos aqui o menor com sétima, beleza. Aí aqui 2, 5, 1, ó. Tá vendo? Preparou esse cara aqui, ó. Fez todo esse movimento. Aliás, ele rompe aqui, né? Ele rompe aqui de certa forma. Que aqui é um cromático. Aí faz 2, 5, pega esse acorde da menor harmônica, o quinto diatônico, um diatônico, que aí prepara para esse aqui, que vai para esse primeiro menor com sétima.
E aí depois faz um movimento de 2, 5, 1, preparando esse Lá com sétima maior aqui, aonde nós temos exatamente isso, 2, 5, 1 desse Lá menor com sétima maior, que na verdade é o sétimo grau maior com sétima maior, em relação ao Si bemol. Aí aqui nós temos esse 2, 5, 1 aqui. 2, 5 e 1 aqui. Aí depois nós temos esse movimento cromático descendente aqui, que ele faz um 2, 5, 1 aqui. De novo, aí esse acorde aqui, ó, tá vendo? Aqui teve um movimento cromático descendente, né? Poderia ser até visto também como um Sol sustenido, como poderia ser até visto como um sétimo grau desse aqui, né? Porque o sétimo grau ele é diminuto, ele é meio diminuto, né? De fato. Aí ele fez um movimento reverso aqui, ó, movimento contrário aqui. Então Lá menor aí seria o sétimo desse cara aqui, que aí pronto. Aí falou, não vou descer mais, eu não vou fazer progressão. Agora esse aqui vai ser 2. Esse aqui vai ser o quinto. E agora a gente vai chegar nesse Fá sustenido com o sétimo. Então aqui tem uma cadência 2, 5, 1 de movimento reverso do diatonicismo aqui, ó. Então aqui é um movimento reverso aqui, um primeiro grau aqui e esse acorde aqui, no caso, esse acorde aqui, ele seria o sétimo grau, tá? Desse aqui, ó. E aí falou, não vou progredir para trás, né? Sol sustenido, vamos fazer Fá sustenido menor. Não vamos. Vamos fazer agora esse aqui. Esse aqui vai virar o 2, que seria o da menor harmônica, né? Se a gente pode pensar assim. Ele tem uma dupla, uma ambiguidade, ambiguidade até tonal aqui, ambiguidade de campo harmônico mesmo. Então ele poderia ser tanto o sétimo desse aqui, do diatônico, né? Como poderia ser o segundo da menor harmônica. E aí vai, bum, aí vai 2, 5 e prepara esse acorde aqui. Aí depois, ó, Fá sustenido Ré, tá vendo? Olha aqui. É isso? Não é. Aqui tem um movimento de terça, um maior descendente, de terça maior descendente, que seria como se fosse um tônico e um falso tônico, né? Do tônico para o tônico. Então, porque nós temos da tônica para a terça, do primeiro grau para o terceiro grau, nós temos um movimento de tônica e terça. E aqui nós temos um falso movimento aqui, só que em descendente, né? Tônica e terça descendente, aonde surgiu esse acorde aqui. E aqui tem um falso 251 aqui, ó. Um falso 251 aqui seria um subquinto. Esse acorde na verdade ele poderia ter não, nada. Mas aqui desse sétimo quinto aumentado aqui, muito bem poderia pensar em acorde alterado, né? E aí esse acorde aqui ele faz um movimento de cadência autêntica para preparar o surgimento desse aqui, ó. Tá? Então aqui poderia pensar até como um falso 2 desse aqui. Ou então um subquinto, quinto indo para o primeiro, mas um subquinto maior. Então, poderia pensar nesses movimentos cadenciais, né? Aí depois aqui, ó, de novo, aquela falsa relação aqui, aquela cadência deceptiva, né? Um 2 menor, um 5 menor, da onde tem um 5 menor? Em nenhum lugar. Nem na menor melódica, nem na menor harmônica, você não encontra, e nem na maior, né? Na maior muito menos, você encontra um quinto. E
Na maior harmônica você encontra aquele frígio, tem aquele... Mas ele não pensou em maior harmônica não, maior harmônica não. Pensou isso aqui, vai, um 2/5 falso aqui, né? Uma cadência desse, de certa forma, deceptiva. Um falso 2/5/1 aqui, para assim entrar para um autêntico 2/5/1 aqui. Enfim. Aí depois ele tem esse movimento aqui, si bemol, mi bemol, tá vendo? Tônica subdominante, né? Que seria aqui, ó. E nós temos esse movimento aqui de tônica subdominante. E aí depois ele tem esse lá bemol com sétima aqui. Aqui vai ficar mais ambíguo ainda, né? Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Então nós temos esse quarto grau, que é da própria natureza aqui. Aí depois mi, fá, sol, lá. Olha só. Aqui nós temos um movimento aqui de novo, aqui de 2 tons e meio. Aqui nós temos uma falsa relação de cadência subdominante, porque aqui é um acorde dominante com 13ª, acorde de 13ª, a gente já pode subentender o que? 13ª pode ser um mixolídio, né? Pode ser um mixolídio, e aí aqui a gente tem esse quinto grau bemol aqui para cá. Nossa, peraí, esse quinto grau bemol? Não, quinto grau aumentado. Sim. Isso mesmo. Não, não, quinto grau bemol. Desculpa, quinto grau bemol. Para esse aqui. Que na verdade aqui então deveria ser o Lá com sétima para preparar esse cara aqui. Seria o terceiro menor da tonalidade mesmo de Si bemol. Beleza? Tranquilo. Aí depois ele faz esse 3, aí esse 2 diminuto. Bom, diminuto, né, sabemos que é o sétimo grau da menor harmônica, tá? Esse grau aqui, ele faz aqui um diminuto de passagem aqui, diminuto de passagem, descendente, para entrar nesse 2 menor com sétima, aí 2, 5, 1, né, para preparar o acorde da resolução. Aí aqui ele prepara, aqui ele vai preparar o relativo desse acorde, né, que é o sexto grau, que é o Sol. Aí ele vai fazer 2, 5, né, que é dos acordes da menor harmônica. 2, 5, preparando, zoom, ó lá, que ele prepara, ele vai, bom, enfim, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, sigam a seta. Bom, ele vai preparar, logicamente, quem que é o fulaninho que ele prepara, tchananã, quem que é o fulaninho, aqui ó, o fulaninho, eles preparam, ele prepara esse acorde aqui, ó, tá? Esse acorde aqui, ó, vou deixar até um pouquinho mais aqui, opa, desculpa, vou deixar até um pouquinho mais aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, preparou esse cara aqui, tá? Vamos ver as ressalvas. O que tem de ressalva aqui? Então, Sol menor com sétima. E deixa eu ajeitar aqui de novo, enquadrar aqui. Bom, esse Sol menor com sétima, esse Dó com sétima aqui, então nós temos Sol. Aqui nós temos o falso movimento plagal invertido, né? Pensa-se assim, né? No sexto, no segundo, plagal invertido. Aí depois
que esse cara aqui vai, através do sexto grau, surge 2, 5, para preparar esse aqui. Bom, essa é uma primeira situação. A segunda situação, em que ele é preparado, aqui se repete, né, mesma situação, aqui, apesar dessa densidade, não, tem aqui, ó, que ele surge aqui, peraí, Fá, Sol, Lá, Si, aqui, ó. Aí do quarto indo para o primeiro, então antes era o sexto preparando, aí o quarto indo para o primeiro, né, enfim, aí foi, dormiu. E aqui adensou aqui, ó, tá vendo? Aqui ele expandiu e adensou acordicamente, porque agora existe uma série de movimentos, né, harmônicos, cadenciais, aonde vai finalmente preparar esse aqui, com esse movimento de repetição aqui, né, com esse movimento de repetição de cadência deceptiva aqui, cadência de engano, não sei. Essas resoluções aqui, peraí. Cadência deceptiva. Essa seria acho que é cadência de engano, porque aqui ele não prepara, né, um maior e nem um menor. Aqui ele prepara um dominante que na verdade não prepara nada. Na verdade ele continua flutuando, né? Então aqui ele faz função, esse acorde ele tem uma dupla função aqui, de 2 e de quinto. Quinto para cá, quinto, um falso quinto indo para cá, e aqui um 2, 5, 1. Aí no último instante aqui é que é interessante, né? O acorde é substituído. Esse Sol menor com sétima aqui, ele é substituído por esse Dó sustenido aqui, ó. Esse Sol menor com sétima aqui, ele é substituído por esse Dó aqui, esse Dó sustenido aqui, tá? Que esse Dó sustenido aqui diminuto, ele essa cifragem está correta? Bom, esse Dó sustenido diminuto, ele é o sétimo grau da menor harmônica. Que aí ele faz isso aqui, ó, esse diminuto de passagem, aqui vai para um movimento de diminuto de passagem, depois fazer essa cadência de engano aqui, né, na verdade, porque tipo 2, 5, aqui ele tem dupla função de novo, não tem dupla função nenhuma não, aqui ele é um 2, 5, 1 mesmo, aqui ele é um 2, 5, 1, quem na verdade está preparando esse acorde aqui, está preparando o segundo grau menor com sétima, aqui é ele mesmo, por ele mesmo, e pronto, para preparar aqui. Então é muito interessante. E esse Sol, vamos ver o relativo para onde ele é preparado. Então ele tem duas instâncias, né, que ele é preparado. Esse relativo aqui. Tá? Eu vou até mudar de cor. Vou colocar em azul aqui, ó. Então aqui nós temos esse quarto, né? Aí depois aqui tem um quinto, né, do relativo. Então aqui ele prepara um movimento cromático aqui, ó, subquinto, um subquinto do quinto, um subquinto do quinto, indo para esse acorde aqui. Esse é uma primeira situação em que ele aparece. Tá? E aí depois ele é preparado de outra forma também, né? Aqui uma cadência de engano, cadência de engano, porque você tem esse Ré menor com sétima, tá? E é um falso quinto grau aqui, em que esse cara, de repente, ele surge, tá? É um falso quinto indo para esse aqui, que na verdade ele é o terceiro grau da tonalidade, né, Si bemol, e esse Sol com sétima, menor com sétima, é o sexto grau desse aqui mesmo. Então até aqui está tranquilo.
Aí depois vamos ver em que situação, né, que ele aparece mais, né. Aqui, ó, de novo, aqui nós temos um quinto, né, um quinto preparando, né, preparando esse sexto grau aqui, esse relativo aqui, ó. Preparou esse sexto grau relativo, e aí depois vai, vaga, vai, faz as preparações todas. Vai, esse Sol menor que um sétimo ele não aparece mais, a não ser nessa última situação que esses acordes aqui eles substituem os acordes da introdução, que é o Mi bemol e o Ré com sétimo. Na verdade, o Ré com sétimo em nona sustenido, que seria um acorde alterado, é substituído por esse com nona bemol. Ok? Tranquilo. E o Mi bemol é substituído pelo Lá com sétimo aqui. Tá? Então esse substituiu, fez esse movimento para preparar o relativo. Então tem tudo isso daí, né? Se alguém tiver algum adendo, apesar das minúcias em análise que eu fiz aqui, fique à vontade para fazer. Então é isso aí, pessoal. Uma ótima vida musical a todos e muitos estudos teóricos e práticos ligados à prática musical, ligado à análise, ligado à composição, improvisação, muita leitura de muitos livros, leituras de artigos, inclusive TCC, de bacharelado, de mestrado, que estão aí disponíveis na internet, e erudir sempre, é isso que é importante, e até mais.